Jovem sofre ruptura no saco de Douglas. E isso leva ela à morte. Afinal de contas, o que é isso? Pode acontecer isso com a gente? Vamos entender um pouco mais sobre essa história, sobre esse caso tão marcante? Roda a vinheta. Oi, minha gente, aqui é Luísa Rocha, sexóloga, terapeuta familiar, e é um prazer voltar com este canal que ficou esquecido por um bom tempo e eu espero que agora, se Deus quiser, que a gente cresça muito. Então, para isso, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seus comentários, participação, porque isso também pode virar conteúdo aqui pra gente. E eu quero trazer, já com esse retorno, um assunto bem impactante, que para mim, né, foi um impacto muito grande. E eu sei que para muitos causou dúvida, muitos não entenderam o que era isso, o que aconteceu com essa jovem de 19 anos, né, que teve uma relação sexual e ali levou a ela a uma fatalidade, ela morreu após um sangramento, ruptura no saco de Douglas. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e eu vou trazer aqui meu ponto de vista, a minha orientação para cada um de vocês. Eu espero que contribua muito no entendimento da sexualidade, da intimidade, do sexo. Primeiramente, vamos entender a questão da anatomia. Imagine que vocês estejam vendo, eu vou colocar aqui na tela, tá? Mas imagine que vocês estejam vendo uma mulher partida ao meio, para vocês entenderem de anatomia, porque para quem não estuda fica às vezes confuso compreender. Então imagina que vocês estão vendo uma mulher partida ao meio e que essa mulher esteja de lado. Então, vocês vão ver a bexiga, a uretra, o canal vaginal, o útero, e entre o útero e o reto existe um espaço extremamente inervado, que foi o que aconteceu. Esse espaço se dá o nome, né, de saco de Douglas, que é um canalzinho bem inervado que separa ali o reto e o útero. E após a relação sexual, essa região foi dilacerada, rompendo ali, sangrando e levando essa jovem à morte. Também estou deixando a notícia aqui para vocês, vou deixar todas as orientações, tanto na descrição quanto aqui em tela. Então, quando a gente não compreende o que acontece, vira um panavoê. Eu vi muitos comentários, muitas mulheres ficando com medo e assustada. Primeiramente, é um caso raro de acontecer, é tanto que a gente não ouve falar disso frequentemente, é bem raro, ainda mais nesse grau de sangramento. Então, existem vários graus de sangramento e, na maioria das vezes, quando a mulher vai ao hospital, ao pronto-socorro, rapidamente consegue estancar esse sangue e, né, reverter a situação. Mas no caso dela, como ainda está em investigação, está um caso bem complicado, eu não sei quando esse vídeo for ao ar, como é que vai estar o andamento desse caso, mas ainda estava meio sem entender direitinho o que estava acontecendo. Mas enfim, vamos falar mais sobre isso. E aqui eu não estou para apontar vítima, culpado, se ele foi errado, se não foi, que isso cabe somente às autoridades que estão por trás deste caso. Mas eu pontuei aqui alguns pontos importantes que levam essa região a romper, a dilacerar, a levar a pessoa à morte. A primeira é a falta de lubrificação. A região íntima, quando ela não está lubrificada, que ela tem muito atrito na lubrificação, pode sim causar fissuras no canal vaginal, atritos, dor e, em casos extremos como este, sangramento até a morte. Então é sempre extremamente necessário a mulher estar com o corpo pronto para receber a penetração. Ou se a mulher tem algum problema na lubrificação, se ela tem alguma dificuldade de lubrificar de forma natural, temos a opção dos lubrificantes íntimos à base de água, temos os lubrificantes vendidos em farmácia, e aqui já quero pontuar e agradecer a Primor, que é a nossa patrocinadora, que também tem lubrificante de altíssima qualidade. Então é sempre importante usar um lubrificante. Vocês, obviamente, podem consultar o ginecologista, o seu médico de confiança, e ele pode prescrever. E em alguns casos também, como por exemplo, mulheres na menopausa, que às vezes por questões hormonais estão ali passando por esse ressecamento vaginal, que em muitos casos causa até mesmo dor durante o andar, né? Porque a vagina fica ali em atrito. Então é bom também tirar dúvidas com o seu médico, ver uma possível reposição hormonal e o que for necessário. Então a lubrificação é necessária. A vagina, ela é sempre úmida, normalmente, quando a vagina está saudável,
quando os hormônios estão ok. Ela é uma região sempre úmida. Então imagina ali na hora da relação sexual, se não estiver úmida o suficiente, se a vagina não estiver pronta para receber uma penetração, porque a gente não imagina, mas a vagina ela muda de tamanho quando a mulher está excitada e a lubrificação fica mais intensa, próprio para o momento. E em alguns casos isso não pode acontecer. Então por isso que é importante entender a necessidade do seu corpo e observar isso. Nós também temos... Ô, gente. Eu perdi a linha de raciocínio todinha. Voltando. 2000 anos depois. O segundo ponto a ser observado neste caso é a penetração violenta, em que muitos normalizam essa prática por ter ali uma educação sexual, né? Uma deseducação sexual baseada na pornografia, nos filmes violentos e na cultura, né, que a gente tem por aí. Então, muitos normalizam a penetração violenta e ainda mais se o corpo da mulher não estiver pronto para receber, pode causar sérias consequências para esta mulher, né? Tanto ali nos casos extremos como dessa jovem, essa fatalidade, como também em outros casos, como fissuras no canal vaginal, que são microcortes, como impacto no colo do útero, que também pode trazer consequências. Tem mulheres que têm que fazer queimagem, porque machuca demais o colo do útero. Nós temos várias outras consequências ali, de dor mesmo no dia seguinte, da infecção e tudo mais. Então imagine nesses casos extremo de penetração o que pode acontecer. Outro ponto também que eu trouxe é a dupla penetração, uma fantasia, uma prática, às vezes muito corriqueira em muitas pessoas, quando feita de forma desrespeitosa, sem conhecer o limite do corpo, da dor, pode trazer a fatalidade. A dupla penetração não é lá, sim, para todo mundo ter medo, quem pratica, mas é entender o limite do corpo, ainda mais se a pessoa está muito habituada à prática do sexo, sadomasoquismo, que não sabe dizer não reconhece o limite, vai se habituando à dor, pode trazer consequências também. Então é preciso entender o que leva a essa fatalidade e ali entender como funciona a anatomia, o seu corpo e principalmente o seu limite, o autoconhecimento e também o respeito com o corpo do outro. Então, como eu disse, o intuito aqui não é trazer vítimas e culpados, é estabelecer uma consciência para todos, porque eu fiquei muito reflexiva sobre esse caso, ainda mais depois que eu vi várias pessoas, né, apontando o jovem e tudo mais. E eu sei que traz um pouco de revolta, afinal de contas, foi uma jovem que morreu com 19 anos. E a responsabilidade aqui que eu quero trazer não é para este caso em específico, para esse jovem isolado, e sim para a sociedade. Eu sou uma das sexólogas, uma das poucas que abomina o consumo da pornografia. Porque vamos parar para pensar. Quando a gente vai aprender sobre carro, dirigir, né, direção, como usa um carro, como dirige na rua, a gente tem uma coisa chamada autoescola, né? Onde a gente vai aprender como dirige, vai aprender as leis, as normas, as regras de conduta e tudo mais. Mas quando a gente fala de sexo, aonde a gente aprende? A maioria, infelizmente, na pornografia. A pornografia está carregada de parafilias, de violência, e acaba que quanto mais eu consumo, mais a tendência é que eu consuma cada vez mais coisas violentas. E se eu não entendo como deveria funcionar um ato sexual, uma prática que é linda por si, né, que traz a vida ao mundo e tudo mais, eu não sei como me comportar perante aquilo. Se eu não converso sobre isso, se eu não tenho ali uma orientação sexual, uma educação sexual de respeito, eu não sei como me portar. E acaba que a gente fica ali, os homens tentando manter um padrão, uma performance exigida e aprendida na pornografia, e a mulher tenta se comportar de uma forma também totalmente deturpada. O homem, ele se cobra ter um pênis grande, uma performance sempre com 24 horas, o tempo todo, sempre com a ereção intacta, e tudo isso é totalmente
desproporcional. Tem momentos que o homem não vai conseguir manter uma ereção por muito tempo. Tem momentos que o homem não vai conseguir manter o mesmo desempenho e tá tudo bem. Acontece, o corpo é assim, nem sempre a gente dá conta. Por outro lado, nós temos as mulheres que eu vejo isso frequentemente nos meus atendimentos, mulheres que normalizam a dor no sexo. É quase que sinônimo, sexo é igual a dor, sexo é igual sofrimento, sexo é igual servir ao outro por obrigação, por osso do ofício. Então acaba que muitas vão para a relação sexual normalizando toda essa dificuldade, esse sofrimento, porque aprenderam dessa forma. Vamos imaginar, todo mundo que já consumiu pornografia, como funciona o ato sexual no filme. Sempre é difícil, com sofrimento, com penetrações violentas. Então, quando eu vou para o ato sexual, eu não tenho outra base a não ser aquela. Eu acabo normalizando toda esse sofrimento. E isso é muito ruim. É muito ruim. Então, muitas meninas, mulheres, principalmente as mais novas que estão iniciando a vida sexual, com pouca experiência, sem entender o que está sendo feito, pela curiosidade, sem um pingo de direcionamento, acabam achando que aquilo é o ato sexual. Acabam tendo problemas na vagina mesmo, por violência, por achar que aquilo é normal, que aquilo é o certo. Normalizam o sangramento com frequência, dor. Umas acabam desenvolvendo vaginismo, né, que é essa dor, essa contração involuntária na vagina, por sempre ter um sexo violento. Então nós temos vários pontos a ser analisado. E eu quero trazer aqui uma reflexão. Você que é pai, que é mãe, entenda uma coisa. Eu sei que é difícil falar sobre intimidade e sexualidade para os jovens, mas direcione o quanto antes. Veja um profissional de responsabilidade que vocês confiam para, às vezes, prestar uma consultoria, um atendimento, né, seja um terapeuta sexual, mas busquem informação de qualidade tanto para vocês como casal, quanto também para os filhos de vocês. Quem trabalha com educação, é urgente tratar desses assuntos para que assim os jovens saibam o que eles vão fazer, o que eles estão fazendo e como se proteger na relação, em todos os pontos da palavra proteger, seja de uma doença, de uma gravidez ou até mesmo de atos violentos, até mesmo de momentos que eles não queriam estar ali, mas estão por pressão, por achar que é o adequado, que tem que servir ao outro. Então esse caso não é o primeiro e também não será o último. Infelizmente, muitos jovens se colocam em risco, pegam doenças sexualmente transmissíveis, né, as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, por simplesmente não saber lidar com essa parte da vida que é tão linda. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece a importância e a potência da sexualidade e do ato sexual. Então fica aqui o alerta. Eu espero que a gente se conscientize com esse caso tão doloroso, tão dramático e fatal que aconteceu, e que a gente, como sociedade, né, busque aceitar a educação sexual, porque de nada adianta a gente negar a educação sexual achando que vai proteger nossos filhos, mas a mesma sociedade que nega a educação sexual é a mesma que mais consome pornografia. Crianças de 5 anos já estão tendo acesso à pornografia e os números estão sendo cada vez mais altos. Os jovens estão entrando na sexualidade, acessando a sexualidade, dando início à vida sexual de forma cada vez mais precoce e irresponsável. Então esse caso, ele mostra como nós estamos sem compreender, né, como funciona uma parte tão linda e importante da nossa intimidade. Então eu vou encerrar aqui. Eu espero que vocês já compartilhem, deixem o ponto de vista de vocês aqui. Como eu disse, eu não quero apontar vítimas e vilões, nada disso. Eu só quero trazer uma reflexão de um caso tão trágico. Já se inscreva no canal, toda semana teremos vídeos. E como eu disse aqui, até, né, para o Brasil, que é o nosso responsável aqui da câmera, nós não falaremos só de sexo, nós vamos trazer pontos importantes. 2 pilares que regem meu trabalho: família e sexualidade. Então falaremos de intimidade, de casamento, de filhos e muito mais. Eu espero que vocês gostem e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.